Queridos, graça e paz. Nessa noite maravilhosa, estamos mais uma vez reunidos para cultuarmos ao nosso Senhor. Quero convidá-los nessa noite a adorar a Deus junto conosco. E para isso, convidá-los a orar junto conosco, unirmos você na sua casa, eu aqui. E o Senhor vai ouvir todas essas orações porque Ele é onipresente, Ele está presente em todos os lugares, Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas, né? E é onipotente. E eu te convido a estarmos falando com Deus nessa noite. Amém? Ore comigo. Pai, no santo nome de Jesus eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, realizando o nosso culto, atingindo, ó Deus, as pessoas, as vidas e glorificando o Teu nome, que é o mais importante. Que o Senhor seja louvado. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor venha falar conosco pelo louvor, pela palavra, pela oração. E cada crente, cada pessoa seja alcançado na sua casa, cada amigo, cada amiga, cada ouvinte seja edificado, seja impactado com a Tua palavra, porque a Tua palavra é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes. Penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Portanto, nessa noite, nós te pedimos em nome de Jesus, venha perdoar os nossos pecados, nossos erros de palavras, pensamentos, atitudes, intenções do coração, e venha nos santificar, nos purificar pelo sangue de Jesus e nos abençoar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, amém. Meus amados, nós vamos ler a nossa leitura inicial, que será a base para a nossa mensagem posteriormente, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do primeiro versículo ao versículo 5, onde a palavra de Deus diz assim: Chegou também a Derbe e a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, queridos, eu quero falar nessa noite sobre decisões. Decisões. Veja que o verso 4 diz que eles começaram a passar pelas cidades, entregando aos irmãos para que observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém. E quando as igrejas obedeciam aquelas decisões que foram tomadas em um concílio que está logo aqui no capítulo 15, nós estamos lendo o capítulo 16, o início do capítulo 16. Então, essas decisões sobre alguns assuntos entre crentes judeus e crentes gentios. Como a igreja deveria proceder, pois a igreja inicial era uma igreja que tinha nascido em Israel. Todo judeu que se preza considerava que a salvação era só deles. Mas quando Jesus começou a salvar fora do país de Israel,
como é que se tinha que proceder, porque não só Jesus era judeu, como todos os apóstolos eram judeus, e agora crentes de outras nacionalidades começam a se converter. Como proceder? Eles teriam os mesmos direitos ou não? Os crentes da Judéia iriam considerá-los verdadeiramente crentes ou não? Hoje essa questão não existe mais, mas ela foi uma questão que foi digna de um concílio. O primeiro concílio da igreja apostólica, primeira reunião para resolver situações de cunho doutrinário, como eles deveriam se comportar. Então eles escreveram uma carta isentando os crentes gentios de obedecerem algumas leis que só eram para os judeus e que os gentios não precisariam obedecer aquilo. E aqui, nesse texto que nós lemos, a Bíblia narra que o apóstolo Paulo andava entregando esta carta nas igrejas que ele, Paulo, o apóstolo dos gentios, havia fundado. Essas igrejas não judaicas, igrejas puramente gentílicas, precisavam saber como se portar. Tinham que obedecer os mesmos mandamentos da lei dos judeus, ou ser crente não tinha nada a ver com isso. Então eles saíram com as decisões, que é o que eu quero falar nessa noite. Eles saíram com as decisões. E essas decisões eles em forma de cartas. E eles iam lendo de igreja em igreja. E a Bíblia diz no verso 5: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Olha como uma decisão certa traz consequências certas. Olha o poder de uma decisão. Olha o poder de uma decisão. E eu quero falar nessa noite sobre isso. O poder de uma decisão. Você está precisando tomar decisão? Você está em dúvida sobre o que fazer? Você precisa e está analisando a decisão a tomar? Então, querido, eu quero que você saiba que as decisões precisam ser certas. As decisões têm que ser baseadas em motivações certas. E mais do que nunca, você tem que entender que essas decisões, elas vão ter reações, resultados, que às vezes durarão por toda a sua vida. Mas nós vamos falar logo mais sobre o poder da decisão. Que Deus abençoe você e a mim e todos nós nessa noite, que nós possamos crescer na presença de Deus com essas decisões. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus agora. Irmã Camila e Mundere, quero agradecer a Deus. Pastor aqui, os pastor Lucas estão aqui. A Nicole entrou no recreio ali, né? Com a Giovana ali em outro lugar, e a sala das crianças funcionando. Que Deus abençoe a tua sala das crianças aí também, querido. Amém? Na sua casa está tendo também, né, meu querido? Sala das crianças lá tá. É bênção grande, queridos. Brincadeiras à parte, que Deus abençoe a tua família inteira. Vamos louvar o Senhor Jesus nessa noite. Glória a Deus, cumprimento a você, meu amado, minha amada, a graça e a paz do Senhor. Convido a você nesse momento a junto conosco adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor Jesus. Paizinho Santo, Senhor Jesus, nesse momento te adoramos, meu Pai. Agradecemos ao Senhor, pois o Senhor nos deu a oportunidade, meu Pai, de estar aqui nesse momento, Pai, exaltando, dizendo que só o Senhor é bom, que só o Senhor é Deus, que Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, pois cremos que o mais o Senhor fará, Senhor. Sou redimido e meus pecados Tu levaste.
prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Glorioso é o Senhor, aleluia. Bendito tu és, Senhor Jesus. Sou redimido e meus pecados tu levastes lá na cruz. Nos prostramos, Senhor, e nos prostramos ante ao Cordeiro que nos salvou, nos santificou. Aleluia. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus. Todo cego verá e todos confessarão. Glorioso é o Senhor, tu és santo, santo, Senhor Jesus. Maravilhoso é o Senhor. Bendito tu és, Senhor Jesus. Tu és o meu Cristo, Senhor. Tu és o nosso Salvador. Aleluia. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue me salvou. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue me salvou. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue me salvou. Meu Cristo, Cordeiro, meu sangue me salvou. Meu Cristo, Cordeiro, teu sangue me salvou. Oh Senhor Jesus, o teu sangue nos salvou, Senhor. Bendito é o Senhor, bendito tu és, Senhor Jesus. Aleluia. Há poder em teu sangue, Jesus. As cadeias cairão e as doenças se vão. Há poder em teu sangue, Jesus.
todo cego verá e todos confessarão. Nessa noite, meu Pai, exaltamos o Teu santo nome e dizemos que o Senhor é bom, justo e fiel. Tu és maravilhoso, Senhor. Aleluia. Glorioso Senhor. Aleluia. Santo, santo Senhor.
rocha, Ele cuida bem de mim. Glória a Deus, aleluia. Então, como prometido, nós iremos falar nessa noite sobre esse importante assunto, decisão. Qual de nós, está preparado para tomar todas as decisões da vida? Nenhum de nós. Mas, com certeza, a palavra de Deus, ela nos ensina com seus conselhos sábios e com os exemplos
que são muitos, a tomarmos decisões que vão nos abençoar grandiosamente. A vida, por si só, nos apresentará muitos momentos onde nós precisaremos tomar decisões. Ninguém está isento desta obrigação. Nós precisaremos tomar muitas decisões. Então, queridos, é baseado nessas decisões que a nossa vida vai andar. Ela vai andar para frente ou para trás, mas ela vai andar. Nós encontramos aqui esse exemplo da igreja primitiva, que viu-se na necessidade de resolver um problema e transmitir essa decisão para as igrejas. Mas nessa noite, eu quero, na verdade, usar o exemplo de 3 homens. 3 homens que, na verdade, são parentes na Bíblia, né? Foram parentes, que é Davi, Salomão e Roboão. Então, todos eles parentes. Davi, pai de Salomão, e Salomão, pai de Roboão. E por que eu quero citar o exemplo desses 3 homens? Porque todos 3 foram reis, homens importantes, onde as suas decisões iriam influenciar uma nação inteira. Todos 3 serviam ao Senhor, conheciam ao Senhor em proporções diferentes, mas conheciam. Eles eram de uma mesma linhagem familiar, onde Davi era o pai, Salomão filho e Roboão neto. Então nós vemos aí que todos eles tinham promessas, porque Deus fez promessas a Davi que valeria para toda a sua família. E outra coisa interessante nesses 3 reis que diferenciam ele dos demais, é que incrivelmente aconteceu um fato muito importante no começo do reinado de cada um. Que fato foi esse? Cada um destes 3 reis, parentes, sanguíneos, eles tiveram que tomar uma decisão no começo de seu reinado, que definiu o reinado inteiro. Então aquela decisão definiu o restante de todo o seu reinado. Muitos outros reis na Bíblia se destacaram por sua sabedoria, piedade, por sua justiça, por estratégias militares, por estratégias de governo. Muitos foram servos fiéis de Deus, destruíram ídolos, postes ídolos, baalins e tantos outros ídolos que estavam se espalhando pela nação. Muitos mostraram a impiedade, se dedicaram à idolatria, foram ímpios, queimaram seus filhos no fogo para Moloque, incentivaram o culto a Baal e a Azerá. Mas esses 3 reis, eles são parecidos não só porque são parentes, mas porque todos 3, como eu acabei de dizer, tiveram que tomar uma decisão no início do reinado para definir o reinado inteiro. Começando por Davi, nós encontramos um menino que cuidava das ovelhas do seu pai. E seus irmãos eram guerreiros e foram para a guerra contra os filisteus. E lá aparece, como todos conhecem a história, o gigante Golias, desafiando a todos de Israel, que se houvesse um homem que viesse guerrear com ele, e que se esse homem vencesse a ele, todos os filisteus iriam se subjugar e se subordinar ao povo de Israel. Mas se ele vencesse esse homem, todos os israelitas iriam se subordinar aos filisteus. E já faziam muitos dias que ele todos os dias desafiava o povo de Israel. E uma bela ocasião, Davi estava levando ali uma refeição aos seus irmãos que eram guerreiros. E foi exatamente no momento em que Golias se pronunciou e fez o desafio. Davi, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 17, fica indignado e pergunta para o povo que está ao seu redor: quem é este incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? E a Bíblia diz que ele se propõe, os irmãos já conhecem, ele se propõe como guerreiro. Antes de ser rei, ele se propõe como guerreiro para ir lutar contra Golias, e todos conhecem o desfecho da história. Ele vence Golias, o povo de Israel toma coragem, vence o inimigo,
ele se torna pajem de armas do rei Saul. Logo depois começa a fazer saídas militares, ganhar todas as guerras que fazia. E as mulheres começaram a cantar na volta, no retorno dos guerreiros que Davi liderava. Elas começavam a cantar, inventaram ali uma canção que causou muito ciúme ao rei, dizendo que Saul havia matado seus milhares, mas Davi havia matado seus 10 milhares. Então ali veio uma guerra do sogro contra o genro, porque venceu Golias, tinha tido o direito de casar com a filha do rei. Agora ele era genro do rei. E o rei, com medo de perder sua posição, passa quase toda a sua vida perseguindo Davi, mesmo ele sendo genro. E Davi assume, depois do falecimento de Saul e de Jonatas, Davi assume o reinado. Depois de muita luta, depois de muita peleja, ele assume o reinado. E ali ele é rei por muitos anos. Muitos anos Davi se torna rei por 40 anos. Mas que tipo de rei foi Davi? Um rei guerreiro. Um rei guerreiro. Ele sempre foi guerreiro. E a Bíblia diz até que o dia que ele inventou de não ir guerrear, ele pecou com Batseba. Porque era o tempo, diz a Bíblia, dos reis saírem para a guerra. E ele não foi. Ele não foi. E ali ele peca e causa um grande transtorno ao seu reinado. Porque na verdade o lugar dele era na guerra. Os seus subordinados é que tinham medo que ele morresse quando ele foi envelhecendo e perdendo seus reflexos na hora de guerrear. Alguns já haviam livrado ele da morte e sabiam que ele tinha tanta intimidade com Deus que ele era a causa das vitórias. E eles diziam que queriam proteger Davi para que a lâmpada de Israel não se apagasse. É como se Davi fosse uma lâmpada de Deus que clareasse a nação. Mas quando ele quis construir um templo para Deus, porque a Bíblia diz que Davi era um rei segundo o coração de Deus, não porque ele não pecasse. Muitas pessoas questionam como é que Davi era segundo o coração de Deus se ele era uma pessoa falha. Ele era segundo o coração de Deus porque as inclinações do coração de Davi eram exatamente aquelas que eram as mesmas de Deus. E Davi começou a inclinar o coração para construir uma casa para Deus, mesmo sabendo que Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Davi queria construir uma casa para adoração. Davi queria construir uma casa para que ali fizessem orações, sacrifícios, porque a arca de Deus habitava em tendas. E quando ele intentou fazer tudo isso, Deus falou com ele. Ele consulta um profeta, que era o profeta da sua confiança pessoal, que era Natã. E ali ele consulta o profeta, e o profeta diz: olha Davi, eu vejo que tudo que você colocar a sua mão para fazer, pode fazer, Deus é com você. Só que aquele profeta, durante a noite, ele recebeu a palavra de Deus. E no outro dia pela manhã ele vai na casa de Davi e diz: olha Davi, eu te disse aquilo de mim ontem, mas o Senhor tem uma palavra para ti. O Senhor disse que você já sujou muito suas mãos de sangue, já matou muita gente, você é um guerreiro. E a casa de Deus é um lugar que não tem muito a ver com isso. Eu sei que você precisou fazer isso para defender a nação. Todo rei precisava defender a nação. E aí, Davi, eu entendo que você precisou fazer isso, mas como suas mãos estão sujas de sangue, não vai ser você quem vai construir a casa do Senhor, mas o seu filho, aquele que sair de ti, ele vai construir a minha casa. Então Davi faz uma grande oferta, levanta uma grande oferta, e levanta o ouro, a prata, as pedras preciosas, os tecidos, a madeira e tudo o que é necessário para construir a casa de Deus. Porém, Deus não permitiu que ele construísse. E o que eu quero com tudo isso? É mostrar que Davi fez uma decisão. Ele decidiu ser um rei guerreiro. Ele decidiu matar Golias. E depois disso, toda a sua história de rei foi guerreira. Ele decidiu ser um rei guerreiro. E ele nunca conseguiu se separar da espada. A Bíblia diz que ele pegou logo a espada de Golias. E ele nunca conseguiu se separar da espada. Ainda que a coroa estivesse na sua cabeça,
ele não descansava no trono. Ele nunca conseguiu se separar da espada, porque esta foi a sua decisão. Quando nós vamos para o primeiro livro de Reis, no capítulo 3, Davi já havia morrido. E agora Salomão ficou reinando em seu lugar. E Deus aparece para Salomão e diz: Salomão, me peça alguma coisa para você, para o seu reinado, que eu vou fazer. E Salomão fala para Deus o seguinte: eu tenho visto que o povo que tu me deu para reinar é um povo muito grande. É preciso de muito discernimento para reinar esse povo. É preciso de muita inteligência. E eu quero te pedir que o Senhor me dê essa inteligência. Eu quero aprender a entrar, eu quero aprender a sair, eu quero aprender a me portar como rei. Eu quero resolver as questões do povo. Eu quero ser um estadista em relação às outras nações vizinhas. Eu não estou te pedindo que eu saiba pegar uma espada como meu pai, liderar um exército como meu pai, ir para a batalha como meu pai. Mas a minha arma serão as palavras. A minha arma será a minha inteligência. E eu quero lutar com a inteligência. Eu quero que as palavras sejam a minha espada. E ele fez uma decisão, uma escolha. E conforme a Bíblia, Salomão não lutou mesmo com ninguém. Ele reinou mais do que o pai dele. E ele nunca lutou contra ninguém. Não precisou. Porque Salomão fez aliança com todos os reis ao redor. Todos os países ao redor de Israel eram subordinados a Israel. Todos os reis prestavam serviços e enviavam porções de sua renda para Salomão. Até a rainha de Sabá, na África, veio ver e ouvir a sabedoria de Salomão. E ela disse: olha, lá chegou a notícia, mas o que me disseram lá não é nada em comparação ao que eu vi aqui. A Bíblia diz que ela perguntou tudo para Salomão e não foi difícil Salomão responder tudo. E ainda disse muito mais. Então, queridos, a decisão que Salomão fez na sua vida foi governar com palavras, com sabedoria, com decisões sábias. Ele não precisou ir para a espada, porque essa foi a decisão dele. Essa foi a decisão dele. Então veja como, mesmo saindo das entranhas de Davi, filho de um guerreiro, um homem que tinha guerra na veia, um homem que era um verdadeiro guerreiro. A Bíblia elogia os guerreiros de Davi de uma forma extraordinária. Ele amava a guerra e gerou um filho rei que nunca foi para a guerra, por causa de uma decisão. As nossas decisões afetam toda a nossa vida. Se Salomão tivesse dito: olha, eu admiro meu pai, eu quero guerrear, ele ia guerrear a vida toda. Salomão morre e deixa um filho chamado Roboão. Na época de Salomão, quando ele construía a casa real, o templo, que a casa real durou, o templo durou aí a metade do tempo que a casa real durou para construir. E o bojo histórico mostra que nesse período de grandes construções, devido ele nunca entrar em guerra com país nenhum, ele ficou em paz. Você sabe que quem está em paz cresce. Então ele teve tempo, ele teve sossego, ele teve tranquilidade para edificar coisas extraordinárias. O templo de Salomão era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. E a história diz que muitas pessoas se sentiram subjugadas, humilhadas por tanto ter que trabalhar no reinado de Salomão. E no meio destes apareceu um camarada que se rebelou contra Salomão, Jeroboão. Salomão perseguiu ele e ele fugiu para o Egito. Mas muitas pessoas ficaram admirando ele. Eu também não gosto de tanto imposto, de tanta coisa, de tanto trabalho. Mas Jeroboão fugiu. Quando Salomão morre,
Jeroboão volta. E o povo está lá. Os admiradores estão todos lá. No dia da posse de Roboão, Jeroboão no meio do povo, mancomunado com o povo, combinado com o povo, já exige uma resposta do rei Roboão. Você vai nos castigar, nos exigir, colocar tanto imposto e trabalho sobre nós como seu pai? E Roboão, que era filho de um homem muito sábio, não era sábio. Salomão era filho de um guerreiro e não era guerreiro. Roboão era filho de um sábio e não era sábio. E ele não soube dar resposta. Ele disse: olha, depois de 3 dias vocês vêm e eu dou uma resposta para vocês. E todo mundo já estava certo. Se ele der uma resposta que nós não nos agradarmos, nós vamos nos rebelar junto com Jeroboão. Das 12 tribos de Israel, 10 já estavam preparadas para se rebelar junto com Jeroboão. Roboão, sem sabedoria alguma, cresceu no lar de um sábio, foi ensinado por um pai sábio. Sem sabedoria alguma, procurou os conselheiros de Salomão. Os conselheiros de Salomão. Não é porque Salomão era sábio que ele não tinha conselheiro. Todo sábio tem conselheiro. É incrível, né? As pessoas pensam que quem é sábio não precisa ouvir nada de ninguém, eu já sei. Pois quem é sábio tem que ter conselheiro. A Bíblia diz, em 1 Reis capítulo 12, do verso 6 ao 11, essa história. Procure os sábios de Salomão e diz: olha, o que é que eu faço? O pessoal está querendo saber se eu tenho que pegar mais leve com eles. E os sábios de Salomão disseram assim: olha, sirva o povo e o povo te servirá. Ele não gostou daquilo. Cara muito jovem, né, muito cheio de energia, prepotente, arrogante. Agora eu sou rei. O reinado caiu, né, do céu para ele, de paraquedas ali. Ele não trabalhou para aquilo. O pai vinha de 50 anos de reinado de paz. Então ele não tinha experiência alguma. Era um filho de rei que não media as consequências. Ele não gostou daquele conselho. Sirva o povo. Eu sou rei, eu não tenho que servir ninguém. O povo é que tem que me servir. O que foi que ele fez? Sabe de uma coisa? Eu vou atrás dos meus amigos. Os jovens que cresceram junto comigo. Talvez filhos dos governadores, também ricos, poderosos. Eu vou atrás dos jovens que cresceram comigo e que são meus amigos. E eu vou tomar conselho com eles para ver o que eles acham disso. De repente eu não quero estar lá servindo o povo e eles olharem para mim e dizerem: olha, depois que Roboão virou rei, agora está se humilhando para o povo. O que eles vão dizer de mim? Eu quero ouvir o que eles têm para dizer. E ele foi. Em lá chegando, os amigos de Roboão reprovaram o conselho dos sábios e disse: olha, você não pode mostrar fraqueza. Você não pode mostrar fraqueza, você é rei. Só em o povo ter chegado para você, já perguntando se você vai aliviar com eles, você não pode pegar mole. Se você der muito espaço, eles não vão lhe deixar reinar. Chegue para eles e diga que o seu dedo mínimo é mais pesado do que os lombos de seu pai. Que se seu pai fez um tanto, você vai fazer muito mais. Se seu pai cobrou impostos, colocou eles para trabalhar de forma dura, você vai ser mais pesado. Para eles te respeitarem. Chegue com tudo, chegue por cima. Esse conselho eu gostei. Esse conselho foi bom. Aí sim eu vou me sentir rei fazendo isso. E foi. E Jeroboão lá no meio do povo. Tudo certo. Ele chega com toda a prepotência e diz o que os amigos dele aconselharam. Por que os sábios de Salomão disseram: serve o povo e o povo te servirá? Porque eles já viam que Roboão não tinha os mesmos requisitos de Salomão. A mesma sabedoria. Ele não era um estadista. Ele não sabia usar as palavras. Ele não era um sábio. Ele não transmitia confiança. Muitos não gostavam de tanta cobrança no período de Salomão. Mas como via muitos resultados para o reino devido à sabedoria,
eles mesmo sem gostar, eles ficavam calados porque viam os resultados. Mas de Roboão eles não tinham visto nada. Ele não tinha as mesmas prerrogativas do pai. E ele agora decide usar as palavras sem sabedoria. E disse: olha, se o meu pai humilhou vocês, eu vou humilhar muito mais. Se o meu pai for pesado, eu vou ser muito mais. E a Bíblia diz que daquele dia em diante, que ele tomou aquela decisão, dali 10 das 12 tribos já saíram junto com Jeroboão para gritar lá na frente que ele era rei. Para gritar lá na frente que Jeroboão era o rei deles. Dentro de poucos instantes, o rei Roboão, que era rei do país inteiro, ele agora só era rei de 2 tribos das 10. E o Jeroboão, que estava lá no meio caladinho, agora era rei de 10 tribos das 12. Olha como o poder dele foi afetado. E essa decisão não durou só durante o reinado de Roboão. Muitos outros reis sucederam Roboão e sucederam Jeroboão, e Israel ficou dividido e guerreava muitas vezes um com o outro. Quantas vezes Jeroboão e as 10 tribos de Israel se uniram com outro país para lutar contra Judá? Quantas vezes Judá se unia com outro país para lutar contra as 10 tribos de Israel? Eles se tornaram 2 países diferentes. Bem, nas 2 tribos, Judá e Benjamim, lá estava o templo. Então Jeroboão estava com 10 tribos, mas 3 vezes por ano todo mundo tinha que sair e ir para o templo. O que foi que ele fez? Ele construiu 2 bezerros de ouro nas extremidades do seu reino, para que ninguém tivesse que ir adorar no templo. Para que ninguém tivesse que ir para lá porque podia ser influenciado. Muitos piedosos, diz a Bíblia, saíram, que moravam nas 10 tribos, saíram e foram morar na região de Judá, porque queriam continuar adorando no templo e não adorar os bezerros de ouro. Porém, houve uma ruptura que demorou centenas de anos para ser refeita. Então, queridos, quando o país de Israel voltou, no ano de 1948, voltou como um país só, como uma nação só. Mas até o dia que eles romperam, eles foram destruídos, divididos. Uma decisão pode influenciar tudo. O primeiro rei decidiu ser guerreiro, e ele guerreou até o dia de sua morte. O segundo rei decidiu ser sábio, e foi sábio, e viveu pela sua sabedoria até o dia de sua morte. O terceiro rei, ele não quis nem ser guerreiro e nem ser sábio. Ele quis ser o rei popular, aquele que agia pelos amigos. E na hora que o reino se dividiu, os amigos não puderam fazer nada. A Bíblia nem fala mais desses amigos. Ele decidiu ser o rei popular, porque nem sabia ser guerreiro e nem era sábio. Ele decidiu ser popular. E a sua popularidade só acabou por destruir o seu reinado. Você refletiu junto comigo nesses 3 reis, o avô, o pai e o neto, Davi, Salomão e Roboão? O que é que você aprendeu com isso? Que as nossas decisões, elas definem as coisas no nosso futuro. A gente toma uma decisão hoje e amanhã a gente quer acordar e fingir que nada fez. Mas eu quero lhe dizer que você cresce ou é destruído por causa das decisões que você toma. Tem um texto em Joel que a gente conhece muito, e eu já preguei até na igreja algumas vezes, que diz assim, Joel 3,14: multidões, multidões, no vale da decisão. E interessante é que antigamente os exércitos inimigos, eles guerreavam no vale. Antes de entrar, de confrontar-se em guerra, eles ficavam um em uma montanha e outro em outro. E eles desciam para guerrear lá embaixo, no vale. Então o vale é um lugar de guerra. A Bíblia diz lá no Apocalipse que a última grande guerra será no vale do Armagedon. Então vale é lugar de guerra, de confrontação. Então quem está no vale não é mais para estar tomando decisão.
É matar ou morrer. Não tem aquela coisa de ficar pensando. É lugar da guerra tá sendo feito. Tem gente que já está na guerra e ainda está decidindo o que quer fazer. Decida logo, querido, porque no vale não é lugar de parar para pensar. Não é lugar de soltar as armas e ficar analisando o que fazer. O vale é lugar de já estar decidido. E o texto diz que as multidões ainda estão decidindo no vale. Quanta gente, irmão, quanta gente nunca toma decisões quando já deveriam ter sido tomadas. O texto que nós lemos, e é com o qual eu quero finalizar essa reflexão dessa noite, essa palavra, é um texto que mostra que apareceu discordâncias na igreja primitiva. E os apóstolos se reuniram e decidiram que algumas coisas não era para crente gentio fazer, só para crente judeu. Só para crente judeu. E eles disseram assim: olha, diga para os crentes gentios que só não se contamine com prostituição, nem com idolatria, nem com sangue. E se eles fizerem isso, já está bom. O resto, todo crente é igual. Vai obedecer a palavra para ir para o céu. E eles fizeram uma carta, os apóstolos, e enviaram Paulo, apóstolo dos gentios, para sair de igreja em igreja, lendo aquela carta e dando aquela resolução para o povo. E a Bíblia diz que o povo se alegrou tanto com a decisão, que a Bíblia diz que as igrejas elas eram fortalecidas na fé, e de dia em dia aumentava em número. Veja o poder de uma decisão correta. Veja como uma decisão com oração. Veja como uma decisão na presença de Deus, no Espírito. Porque lá na hora da decisão, o apóstolo Pedro diz assim: pareceu bem a nós e ao Espírito Santo não incomodar os gentios na fé, somente com algumas coisas. Escreveram estas coisas. Então as decisões tomadas na presença do Espírito Santo, elas são necessárias. Quantas pessoas ouvem a Bíblia, a pregação, vão para a igreja há tanto tempo e nunca tomaram uma decisão por Jesus? Acham bonito, gostam, são edificados, voltam para casa cheio de paz, mas nunca se decidiram. Quantas pessoas se decidem, amanhã já não são mais, depois se decidem, ano que vem, depois já não é mais. Aquela decisão sem firmeza. Quantas pessoas ainda não definiram a sua vida porque não decidiram? Sabe, querido, às vezes Deus colocou uma coisa para você fazer, e as decisões mais corretas, elas precisam ser tomadas debaixo de conselhos sábios, como os sábios de Salomão deram a Roboão e ele não quis tomar. Elas precisam ser tomadas debaixo de oração, como foi essa decisão do capítulo 15 de Atos, onde eles rogaram e Deus deu a decisão. E em terceiro lugar, elas precisam ser tomadas por uma necessidade, não por uma vaidade. Em primeiro lugar, debaixo de conselhos sábios. Em segundo lugar, com oração. Em terceiro lugar, elas precisam ser tomadas por uma necessidade. Quantas pessoas estão tomando decisão sem necessidade? Muitas vezes a pessoa toma uma decisão de mudar até de cidade, sem necessidade nenhuma. Não, eu me enfadei, eu não gosto mais dessa cidade. Sim, mas está tendo uma necessidade. Quantas pessoas tomam decisões sem necessidade, simplesmente por vaidade? Então, o que deve mover sua decisão é uma necessidade. No capítulo 6 de Atos, a Bíblia Sagrada diz que existiam duas classes de crentes. Eram os crentes puramente judeus e os helenistas. Os helenistas eram pessoas que moravam em Israel e eles eram gregos. Eles, na verdade, eram prosélitos, que se converteram ao cristianismo. E a Bíblia mostra que existia um costume na igreja primitiva de fazer doações de alimentos, e os apóstolos é quem distribuía esses alimentos. Então alguns crentes helenistas, gregos, algumas viúvas
né, que recebiam as ajudas, porque viúva não tinha amparo do governo, elas começaram a achar que as viúvas judias recebiam melhor do que elas. E começaram a achar que estava tendo uma discriminação. E aquilo gerou uma balbúrdia no meio da igreja. E o que foi que aconteceu? Os apóstolos foram orar. E o Espírito Santo disse assim: olha, me separem aí 7 homens, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de verdade. Eles vão fazer esse ofício de separar o alimento para as viúvas. E aí os apóstolos pegaram ali 7 homens escolhidos para fazer esse serviço. E eles disseram assim: olha, nós vamos continuar cuidando da palavra de Deus e da oração, que é a nossa função. Essa função aqui agora vai ficar com os diáconos. Aí eles elegeram diáconos, que significa servo, né? Não existia diácono até esse dia na igreja, mas por causa da necessidade, eles tomaram essa decisão. A partir daquele dia, a igreja sempre teve diácono até hoje, né? Então por que teve a decisão? Porque houve uma necessidade. Então as decisões precisam serem tomadas debaixo desse tripé. Ela precisa ser tomada por causa de uma necessidade. Ela precisa ser tomada com oração. E ela precisa ser tomada debaixo de conselhos. Queridos, o que você tem precisado decidir? Realmente há uma necessidade de decisão na sua vida? Porque existem pessoas que não precisam fazer decisão. Existem pessoas que estão precisando manter a decisão que fizeram. Quero finalizar dando uma palavra para essa classe de pessoas que precisam manter a decisão que tomaram. Existem pessoas que não precisam se inquietar mais com nada. Elas só precisam ser firmes. Porque nós vivemos em dias onde as pessoas não têm mais decisões firmes. Hoje elas dizem que amam uma coisa. Amanhã elas aborrecem aquela coisa. Já amam outra coisa. Amanhã elas têm outro gosto. E depois de amanhã, elas já não gostam mais daquela segunda coisa. Elas odeiam aquilo. Elas amam uma terceira coisa. E isso vai causar no seu futuro, na sua família, nos seus filhos, uma série de consequências negativas. Então, existem pessoas que só precisam, para ser feliz, para ser abençoados, manter a decisão que tomaram. E isso vale principalmente com relação à sua fé em Jesus Cristo. Você precisa manter, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Permanecer. Eu quero deixar essa palavra com você. Procure tomar decisão por baixo de conselhos. Debaixo de conselhos. Segundo, procure tomar decisão que de fato sejam decisões que não sejam só por amizade, ou só por emoção, ou só por isso aqui, ou só por aquilo outro. Mas decisão debaixo de oração. Não de uma empolgação do momento. Nem aceitar Jesus por uma empolgação do momento não vale. Nem aceitar Jesus. E depois tome decisões baseadas em necessidades reais. Está precisando você tomar essa decisão? Há uma necessidade? Ou é você que está criando essa necessidade? Ou é você que está inventando essa necessidade?